Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público presente, público que nesse instante nos acompanha via rádio e TV Câmara. Convoco o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Francisco, Elilita, Yosenando, Diran, Jonatas, Hildo, aliás é presente, Jadna e Gilvan. Depois de feita a chamada nominal dos senhores vereadores, com a presença de 9 vereadores do público presente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Convoco o primeiro secretário para fazer a publicação da ata anterior. Ata de número 33 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Medeiros Neto, Bahia. Aos 6 dias do mês de maio de 2013, às 18h20, com a presença de 10 vereadores, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária. Declarada aberta a sessão, o senhor presidente convocou o primeiro mesário para fazer a leitura da ata anterior, sendo esta aprovada por unanimidade. Ato contínuo determinou a publicação da pauta da reunião, a saber: ofício comunicando a ausência do vereador Gilvan Santana da Silva por encontrar-se em viagem tratando de assuntos particulares. Ofício recebido ao Conselho Municipal do Diretor do Direito da Criança e do Adolescente, requisitando o espaço da Câmara Municipal na data de 8 de junho de 2013 para a realização da eleição dos conselheiros tutelares. Ofício recebido de número 173 de 2013, da Delegacia de Polícia de Medeiros Neto, requisitando informação acerca da doação do terreno para a construção do complexo policial civil, pois em maio de 2009 já havia sido doado outro terreno. Publicação de indicação do vereador Jonatas Carlos Gonçalves para que o prefeito municipal determine a instalação da torre de celular no distrito de Itupeva. Publicação da indicação do vereador Jonatas Carlos Gonçalves para que o prefeito municipal determine a colocação de gramas no campo de futebol no distrito de Itupeva. Publicação de indicação do vereador Jonatas Carlos Gonçalves para que o prefeito municipal determine a execução de calçamento na Rua Cristal. Rede de esgoto e calçamento nas ruas da Travessa Bola Verde, Bela Vista e no cemitério, no distrito de Itupeva. Sequenciando, o senhor presidente comunicou ao plenário que as matérias constantes da pauta entraria para a ordem do dia. Em seguida, convocou o vereador Jonatas Carlos Gonçalves para que apresentasse a justificativa de suas indicações, tendo sido aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, sequenciando, o senhor presidente franqueou o uso da tribuna o ex-vereador Nivaldo Duarte Monteiro e os vereadores. Fazendo uso da tribuna, o senhor Nivaldo parabenizou os vereadores pela iniciativa de realizar sessões itinerantes nos distritos e povoados. E também parabenizou o vereador Jonatas Gonçalves pela atuação em defesa do interesse do distrito de Itupeva. Finalizando suas palavras, parabenizando os vereadores que foram eleitos para a atual legislatura. Em seguida, convidou a professora Vera Guimarães para usar a tribuna. A professora agradeceu aos vereadores pela sessão itinerante, parabenizou os vereadores Jonatas por suas indicações de execução da obra no distrito de Itupeva. Falou da situação de abandono que se encontra a quadra poliesportiva, onde alguns moradores estão fazendo baderna e as dependências da quadra estão destruindo um sonho conquistado com muito esforço. Pediu que os vereadores Jonatas cobrassem ao Executivo Municipal a presença de um guarda para que permanecesse na referida guarda. Alertou-se os senhores vereadores que recebessem informações naquele distrito de alguns moradores que estavam recebendo que se estivesse trabalhando
como guarda na quadra poliesportiva e colocou aos vereadores que pudessem investigar tal situação. Finalizando, parabenizou os vereadores pelo trabalho que vem desempenhando e, em especial, o vereador Jonatas pelo apoio incondicional nas questões do distrito de Itupeva. Dando sequência aos vereadores Elelita Elias Correia de Melo, Francisco Gonçalves da Silva, Diran Reis Alves, Ney Freires, Eliezer Vieira Lima e Laurentino Neto da Silva, Lacerda parabenizaram aos moradores de Itupeva por estarem prestigiando a sessão itinerante. Parabenizar ao colega vereador Jonta pelo desempenho de seus trabalhos junto à comunidade e desejar às mães presentes um feliz Dia das Mães. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença em massa dos moradores de Itupeva, agradeceu à professora Vera Guimarães por ter cedido o espaço da escola para que pudesse ser realizada a sessão itinerante e também a presença da Polícia Militar. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que foi lida e aprovada e será assinada pelo primeiro secretário, pelo presidente e demais vereadores que estiverem de acordo. Sala da sessão da Câmara Municipal de Medeiros Neto, 6 de maio de 2013. Depois de feita a publicação da ata anterior, submeta a ata em apreciação do plenário. Não havendo nenhuma objeção, declaro a ata aprovada. Convoco o primeiro secretário para fazer a publicação da pauta do dia. Excelentíssimo senhor Hildo Barbosa Brito. Indicação para que o prefeito municipal determine a construção de calçamento e saneamento básico na rua José Ferreira Neves, no bairro Bom Jesus, neste município. Vereador Jocenando Almeida Silva. Senhor presidente, indicação para que o prefeito municipal determine serviço de troca de lâmpada nos postes do trevo de Medeiros Neto, Teixeira de Freitas, ao trevo Medeiros Neto, Itaém. Jadna Paiva Silva. Ilustríssimo senhor Hildo Barbosa Brito. Indicação para que o prefeito municipal determine a construção de uma escola de ensino fundamental de 5ª a 8ª série com uma quadra esportiva no bairro Dorico Pinto. Vereador Gilvan Santana. Ilustríssimo senhor Hildo Brito. Câmara Municipal. Venho através dele solicitar o espaço da Câmara Municipal para que possamos realizar o processo de eleição dos conselheiros tutelares, que realizará no dia 8 de junho de 2013, às 8 horas, de 8 às 16 horas. Vale ressaltar que no dia anterior iremos organizar o local para a organização dessa eleição. Natália Lucas Cardoso Costa, presidente do Conselho. Senhor presidente, sirvo-me do presente para informar
a Vossa Senhoria e demais colegas que não poderei comparecer à sessão ordinária da Câmara Municipal a ser realizada no dia 20/5, em virtude de me encontrar em viagem para tratar de assuntos de interesses do município. Laurentino Neto da Silva Lacerda. Sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria que demais colegas que não poderei comparecer à sessão ordinária da Câmara Municipal a ser realizada no dia 20/5, em virtude de me encontrar em viagem para tratar de assuntos de interesse do município. Ney Freire Costa. Indicação para que o prefeito municipal determine a execução de pavimentação asfáltica nas ruas Camilo Prates, Rua do Jardim e Rua Timóteo Freire de Oliveira, centro da cidade. Vereador Gilvan Santana. Indicação para que o prefeito municipal determine a execução de pavimentação asfáltica no bairro São Jorge, Rua Paraná, Praça 7, Rua Santo Antônio, Praça da Bíblia e Rua Teixeira de Freitas até a ponte, com a Avenida Iluminato Bom Jardim, que dá acesso ao trevo da saída para Teixeira de Freitas. Vereador Gilvan Santana. Exercício Hildo Barbosa Brito. Indicação. Dispõe sobre reajuste salarial e plano de saúde consignado para os professores e demais funcionários da Rede Municipal de Educação. Diran Reis Alves. Indicação para que o prefeito municipal determine a construção de calçamento na rua João de Barro, no bairro Planalto 1, neste município. Indicação da vereadora Jadna Paiva. Indicação para que o prefeito municipal determine a colocação de contêiner para coleta do lixo no povoado de Santa Luzia do Norte. Vereadora Jadna Paiva. Indicação. Aqui, desse indico. A mesa depois de não, estou perguntando. Porque eu falei, ele falou que era uma reivindicação. Eu falei, se é reivindicação, não é reivindicação. Indico a mesa depois de ouvido o plenário, obedecendo às normas regimentais, que seja enviada a um apelo ao excelentíssimo senhor Nilson Costa, prefeito, que seja restaurada e ampliada a quadra poliesportiva localizada ao lado do Retran, mais precisamente na Praça do Imperador, bairro do Planalto, em nossa cidade. Diran Reis Alves. Indicação: providenciar obras de pavimentação e calçamento e saneamento básico em diversas ruas do bairro Udurico Pinto. Diran Reis.
Projeto de Lei número 02 de 2013, de 6 de maio de 2013. Dá nomes às ruas e avenidas no bairro Dorico Pinto e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Medeiros Neto, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, considerando proposições de autoria do vereador Jocenando Almeida Silva, faz saber que o plenário aprovou para a sessão do Poder Executivo Municipal a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Antônio Fernandes, a Rua A do bairro Dorico Pinto, nessa cidade. Artigo 2º. Denomina de Rua Aurelino Vilas Boas Costa, a Rua E do bairro Dorico Pinto, nessa cidade. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vereador Jocenando Almeida Silva. Encerrando assim a publicação do pequeno expediente, já iniciando ao grande expediente, convoco o vereador Jocenando Almeida Silva para fazer a justificativa sobre o projeto de lei de sua autoria 02 de 2013. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, do qual nos alegra muito a presença de todos vocês, os professores, que a gente está vendo aqui um pedido até de grande valia do colega Dirã, sobre aumento de salário, né? Quem é que não quer aumento de salário, né? Mas veja bem, nós temos aqui em mãos uma indicação desse bairro novo, onde foi denominado de Vista Alegre, né? No bairro no bairro Dorico Pinto, loteamento Vista Alegre. Onde nós tivemos a conversa com o presidente Hildo e nós entramos no acordo de nominar duas ruas, uma em nome de São Antônio Fernandes Costa, nosso saudoso Antônio Fernandes Costa, e a outra rua, Aurelino Vilas Boas Costas. Duas pessoas que por aqui passaram, deixaram o seu trabalho prestado, com seus filhos criados, educados, onde eu estou vendo aqui duas das filhas de São Antônio Fernandes, né? E nos alegra muito que seu pai era muito amigo da gente, criou a sua família, foi gerente de uma fazenda da qual mereceu muitos aplausos, porque quando chegou aqui na época era para desbravar aquilo ali tudo, era muita mata, e com toda a sua coragem gerenciou aquela empresa e chegou até ser o fazendeiro também aqui no município de Vereda. Parabéns a toda a família, né, ao seu saudoso pai. É uma lembrança que vai ficar registrado nesse município o nome dele naquele bairro. E seu Aurelino também, conhecido, né, chegou aqui em Medeiros Neto justamente no ano que eu nasci, 1956. Esse eu estou falando a minha idade, viu? Estou perto de aposentar, graças a Deus, que Deus me conceda a minha aposentadoria.
E todo mundo conhece, né? O pai de Walter, pai de Dai, o pessoal que é o Walter, conhecido como nosso amigo, a gente chama muito ele de Banana, né? E é um merecedor também. E irmão também do nosso furacão de obras, que está aí, seu Nilson Costa, fazendo essas obras. O senhor Aurelino, merecedor também para nominar aquela rua. Então eu gostaria de contar com o apoio dos colegas para que esse projeto fosse aprovado hoje, porque nós precisamos também de colocar até energia naquele bairro mais urgente e precisa do nome dessas ruas. Então eu gostaria de contar com o apoio dos colegas. E aproveitando, senhor presidente, também vou fazer a justificativa aqui dessa rua, Rua José Ferreira Neves, é no final do bairro Bom Jesus, lá na igreja, no fundo, abriram uma ruazinha lá, onde está precisando de um calçamento. É a ruazinha pequena, que eu não vejo dificuldade desse calçamento para ser feito. Então também conto com o apoio dos colegas. Tenho dito, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o colega José Nando. Nesse dia aqui eu fico muito feliz de estar vindo nessa casa homenagear 2 cidadãos, 2 pioneiros desta terra. Nós temos que desprender o coração, desapegar o coração e dar nomes às ruas de Medeiros Neto, a homenagens de cidadãos que por aqui passaram. A gente não pode ficar se apegando apenas em oportunistas. É isso que eu queria dizer. Em discussão, o projeto de lei 02/2013, de autoria do vereador José Nando. Aberta a votação do projeto de lei 02/2013 do Legislativo. Senhores vereadores favoráveis se mantenham como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade, senhor vereador. Depois de feita a justificativa da indicação do vereador José Nando, submeto a indicação sobre a aprovação do plenário. Senhores vereadores favoráveis se mantenham como estão, os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Convoco a vereadora Jadina Paiva Silva. Convoco a vereadora Jadina Paiva Silva para fazer a justificativa sobre as suas 3 indicações. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da web. A primeira indicação é para que fosse colocado contêiner na cidade, no povoado de Santa Luzia do Norte. Eu passei em Santa Luzia do Norte hoje e foi com muita tristeza que eu vi um amontoado de lixo na entrada da cidade, com porcos fuçando, com urubus. Então, eu acho que nada mais justo que se coloque naquele povoado um depósito e que sejam colocados os lixos nesse depósito e que sejam pego esse depósito de 8 em 8 dias, mas eu acho que não pode ficar o estado que se encontra aquela entrada da cidade. É vergonhoso, além das doenças que pode causar para aquela comunidade. Então, eu gostaria que fosse feito um ofício ao senhor prefeito e que pedisse encarecidamente que tomasse providência no sentido de retirar aquele lixo da entrada da cidade, do povoado. A Secretaria da Casa já providencia, vereadora, já um ofício para que seja encaminhado ainda amanhã para o chefe do Poder Executivo. E quanto à segunda indicação, é para que fosse feito ou calçamento ou escadaria na rua João de Barro, porque é uma rua onde tem pessoas humildes
e que todas aquelas ruas, tanto já foram calçadas do lado direito e esquerdo, só ficou a rua João de Barro no meio, que a gente sabe que é uma localidade mais difícil para se calçar, mas a gente tem que lembrar que as pessoas humildes também merecem respeito e elas merecem que aquela rua seja calçada, porque quando chove é a maior dificuldade para que aquelas pessoas possam se locomover, tirar os doentes, que às vezes são carregados até nos braços. E quanto colocar as lâmpadas do trevo que vai de Medeiros Neto a Teixeira e de Medeiros Neto a Itaém, é porque foram colocadas umas luminárias, e essas luminárias, eu contei 22, que estão queimadas, 22 lâmpadas, mas um colega já me disse que passou e já são 25. E aquele trecho tem evitado muito assalto, tem evitado furtos. Aquilo ali, a população que fica ali na BA 290 tem agradecido demais aquela iluminação. E se não me engano, eu acho que este ano eu já entrei pedindo que fosse trocada essas lâmpadas, mas infelizmente não foi atendida ainda. Então, eu gostaria que reiterasse o ofício ao senhor prefeito e que isso não está sendo feito para a vereadora Jadna, está sendo feito para a comunidade, para o povo de Medeiros Neto. Obrigada. Depois de feitas as justificativas, submeto as 3 indicações da vereadora Jadna em apreciação do plenário. Senhores vereadores favoráveis, se mantenham como estão, os contrários se levantem. Indicações aprovadas por unanimidade, senhora vereadora. A questão daquele posteamento feito no perímetro urbano da nossa cidade veio numa hora certa, é de fundamental importância. Agora é uma obra que vem através do Estado, né? A gente gostaria muito que tivesse a manutenção, porque o Estado vem e faz entrega, mas se depender aí de um governo através de um DERBA da manutenção, acaba tudo. A gente gostaria muito que realmente fosse dada a manutenção, até porque é de grande importância e necessidade para a comodidade do nosso povo. Convoco o vereador Gilvan Santana para fazer a justificativa das suas 3 indicações. Boa noite, presidente. Boa noite, Hildo Brito, presidente desta casa. Boa noite, colegas. Boa noite, público presente. A minha justificativa, a nossa educação tem que pôr objetivo proporcionar aos estudantes do bairro Odorico Pinto ampliar os seus conhecimentos e razão do bairro não dispor do ensino fundamental de 5ª a 8ª série. Os alunos têm que se deslocarem para a cidade durante o dia e a noite, com o transporte escolar superlotado, para conduzirem até a escola. A quadra esportiva, como área de lazer, condiciona meios para que os alunos ao só pratiquem esporte, como também se indicaram no meio sócio-esportivo e cultural. Conto com o apoio dos colegas na sua aprovação para que possamos prestar esses relevantes serviços à nossa comunidade. A segunda justificativa é o assalto aqui no centro. Então, as pavimentações asfálticas nas ruas acima citadas se encontram deterioradas e há assistência de muitos buracos. Dificulta o trânsito de veículos
e provoca risco de colisões. A obra assalta nos pontos mais críticos várias ruas da cidade que são vias de ligação entre bairros e possui intenso movimento de veículos e pedestres, o que amplia a necessidade de que o problema apontado seja solucionado com urgência. Conto com o apoio também dos colegas na sua aprovação. A terceira justificativa, as pavimentações asfálticas nas ruas acima citadas são vias de ligações que possuem intenso movimento de veículos e pedestres, o que amplia a necessidade de que o problema apontado seja solucionado com urgência. Conto com o apoio também dos colegas na sua aprovação. Muito obrigado. Depois de feita a justificativa do vereador Gilvan Santana, submetem à apreciação do plenário as 3 indicações do vereador. Senhores vereadores favoráveis se mantenham como estão, os contrários se levantem. Indicações... Pois não, vereador. Eu acho desnecessário aí a aprovação da indicação da burra asfáltica, né? Porque a obra já está praticamente concluída. Então, não há necessidade de tramitar. Isso. Foi feito na semana passada, né? Já estava pronto já, realmente, pela data aqui, desde a semana passada. Indicações aprovadas por unanimidade. Convoco o vereador Diran Reis Alves para fazer a justificativa das suas 3 indicações. Senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente, os companheiros professores que estão aí, meu muito obrigado. Eu tenho aqui 3 indicações, nas quais eu vou ler a primeira, que é do bairro Dorico Pinto. Eu tenho aqui as indicações da rua Rita Rocha do Amaral, Rua Argentina, Rua Venezuela, Rua Japão, Rua Itália, Rua Nigéria, Rua Bolívia, Rua João Pessoa, Rua Ceará, a Rua São Luís, a Rua Capixaba, a Rua Vasco da Gama, faltou a Rua Flamengo, Rua Bela Vista, Rua da Amizade, Rua das Flores, Avenida Araci Pinto 2, em nossa cidade. Eu tenho acompanhado o senhor prefeito Nilson Costa em algumas obras, já inclusive realizadas em nosso município, e nós sabemos que o bairro Dorico Pinto é muito deixado para trás. Está mais do que na hora que temos uma atenção especial para aquele bairro, que inclusive tem um grande número de habitantes e eleitores. Está na hora de concluirmos uma obra grande, muito grande naquele bairro e naquelas ruas precisamente, porque nós sabemos que não podemos fazer acepção de pessoas e nem de bairro. Nosso bairro aqui embaixo, graças a Deus, as ruas estão calçadas, ruas estão asfaltadas. Está mais do que na hora de subirmos até o Dorico Pinto e calçarmos, fazermos saneamento básico naquelas ruas. Eu conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa indicação. Eu tenho também a indicação de uma quadra no bairro Planalto. Incentivar o esporte é uma das obrigações do poder público. Incentivando o esporte, nós combatemos a violência, a delinquência e abrimos aos nossos jovens opções de lazer saudáveis. Nesse sentido, faço essa preposição a fim de implantarmos em nossa cidade a cultura do esporte de maneira mais eficaz e exemplar. Nós temos ali junto ao Retran um espaço que dá para ampliar, fazemos uma quadra de esporte para nossos jovens e com certeza vai trazer muitos benefícios aos cidadãos daquele bairro. Eu tenho também uma indicação aqui, na qual é muito importante, que é o aumento salarial dos professores. Considerando-se a importância da valorização dos profissionais da educação, uma vez que os mesmos têm grande importância no desenvolvimento de nossas crianças e jovens, os quais são o futuro de nossa cidade, estado e nação.
considerando-se a necessidade de levantarmos a autoestima dos nossos educadores, a fim de que os mesmos convertam-na em bons frutos nas salas de aulas e no dia a dia, considerando serem duas reivindicações importantíssimas da classe que merecem ser atendidas. Peço o apoio dos nobres colegas para também que me ajudem. Nós sabemos, essa indicação também é para o consignado de saúde dos professores da nossa região. Eu não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir a inteligência dos jovens e preparar os homens e mulheres do futuro. Aos professores fica aqui o convite para que não desanimem nem descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios. Nós sabemos que a educação é algo primordial na vida do ser humano. Nossos professores têm que ser muito mais valorizados. Os profissionais todos da área de educação têm que ter uma maior valorização. Eu acho que nem só em Medeiros Neto, mas no Estado, no país, está desvalorizado os professores. Está mais do que na hora de termos uma atenção especial por essas pessoas que são realmente os educadores, as pessoas que realmente olham por essas crianças. Eu estive no bairro do Eurico Pinto, naquele colégio, onde a gente vê que tem crianças carentes e que, se não forem vocês, professores, realmente não terão nenhum futuro. Sem vocês, vão para as drogas, vão delinquir, vão furtar, vão roubar, vão matar. Então, realmente, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando em Medeiros Neto. A nós, vereadores, o prefeito, todo o órgão público só tem que agradecer a vocês e, com certeza, valorizar muito mais, porque vocês estão preparando nossos jovens para o futuro. Eu conto com o apoio dos colegas para a aprovação dessas indicações. Depois de feita a justificativa pelo vereador Diran Reis Alves, submeta as suas indicações sob apreciação do plenário. Senhores vereadores favoráveis se mantenham como estão, os contrários se levantem. Indicações aprovadas por unanimidade, senhor vereador. Já encerrando o grande expediente, antes de abrir, de conceder o uso da tribuna aos senhores vereadores, eu, atendendo um ofício de 004 de 2013, da senhora presidente da APLB, senhora Eliene Miranda Silva Queiroz, onde ela nos solicita desta mesa diretora a oportunidade por 30 minutos para fazer algumas explanações a respeito da categoria. Dessa forma, eu convido a presidente da APLB para que fique à vontade a tribuna, para que se faça as suas explanações. Senhor presidente Hildo Brito, demais vereadores, público presente, boa noite. Gostaria de registrar aqui, de agradecer a presença de todos os profissionais da educação que estão aqui,
para acompanhar a demonstração que nós vamos fazer agora para os senhores vereadores. Queremos agradecer o pessoal aí dos distritos e povoados que tiveram a boa vontade e o empenho de estar aqui presente. Queremos agradecer a presença dos diretores do Núcleo Sindical de Itaém, professor Marcos e professora Vanusa, que está também aqui nos prestigiando com vossas presenças. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Medeiros Neto, antes tem uma mensagem ali: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. E nós, enquanto professores, somos responsáveis pelo o que o nobre vereador Diran Cigana acabou de colocar. Nós somos responsáveis pela criança, pelo jovem, pelo adolescente, pelo que ele é e o que ele vai ser. Porque só através da educação é que nós conseguimos formar cidadãos. Tá bom. A nossa diretoria atual, que tem um mandato no triênio de 2012 a 2015, é composta da seguinte forma: presidente, diretora-presidente eu, Eliane Miranda, vice-presidente nosso colega professor Laureano Almeida, nossa secretária Maria Gláucia Bravin, nossa tesoureira Maria Margarete Fernandes Costa, e os demais diretores: Aldair de Jesus Souza, Vera Lúcia Leal, Ricardo Martins, Jane Shirley Salles, Meire de Cássia, Gonçalves Costa Ribeiro, Magda Valéria Silva Moreira. Então, essa diretoria hoje é a que representa os trabalhadores em educação do nosso município. Para defender uma instituição com educação de qualidade, nós, enquanto educadores, precisamos, antes de qualquer coisa, classes com uma quantidade de alunos que possamos desenvolver um trabalho de melhor qualidade. Então, menos alunos em classe, melhores condições de trabalho, mais recursos de áudio e visual, melhores espaços físicos, melhores salários, dentre outros. Nesse nosso projeto de trabalho para este triênio, nós temos o objetivo da reformulação do nosso plano de carreira, especificamente do magistério, e a criação do estatuto e plano do pessoal de apoio, porque o professor ele tem o estatuto e o plano específico dele, mas os outros trabalhadores em educação, que é o pessoal de apoio, eles ainda não têm. Então, nós já estamos encaminhando a proposta, que com certeza será encaminhada a esta casa, e nós contamos com o apoio e a apreciação dos senhores vereadores. E nós temos um protesto a fazer, não que sejamos contra, mas nós protestamos contra o ingresso no serviço público de forma ilegal, com o supostamente legal. É o contrato de trabalho. Não estamos aqui criticando o contrato de trabalho. O que nós estamos falando é do excessivo número de contratados. Nós estivemos visitando algumas escolas, tem escolas que chegam a superar o número de contratados, supera o número de efetivos. Hoje, no município, o número de contratados é muito grande. A nossa Constituição Federal, os senhores vereadores são conhecedores disso, no seu artigo 37, ele diz que a investidura no cargo público só se dá através de concurso público. E aqui em Medeiros Neto tem acontecido um pouquinho o inverso. Também na Constituição, no seu artigo 37, inciso 9, ele diz que é possível o contrato. O contrato é legal desde que somente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Portanto, está claro que a regra é o concurso público, a exceção é o contrato. E nós temos pessoas contratadas aqui no nosso município, em se tratando de professores, tem professores aí contratados há 5 anos, 10 anos, 8 anos, talvez até uma quantidade maior, e ele continua sendo contratado. Será que esse contrato não deixou de ser em caráter excepcional? Já a necessidade do concurso em Medeiros Neto é urgente e necessária.
Na LDB, no seu artigo 67, ele diz que ele reitera as condições para o exercício da docência e ingresso no magistério público. E nós, enquanto educadores, nós temos uma preocupação, porque por causa dos contratos, nós temos pessoas, sem desmerecer quem está hoje em sala de aula, mas nós temos pessoas hoje em sala de aula que sequer têm o magistério. Eu fiquei chocada quando eu soube. Enquanto que a LDB diz que ele tem que ter, no mínimo, magistério, ser graduado, pós-graduado. E aí eu não sei. Eu acredito que não é por falta de qualificação de profissional. Porque, graças a Deus, hoje no nosso município, o quadro de funcionários nossos da educação, eu creio que 80% ou mais já estão graduados e pós-graduados. Então, nos preocupa quando hoje, ainda em Medeiros Neto, nós vemos pessoas lecionando, professores que não têm a habilitação correta e está numa sala de aula. Há meios de nós evitarmos esse excesso de contrato. A iniciativa pode ser nossa, enquanto servidor público concursado, ou por intermédio de uma fiscalização direta e intensa pela Câmara Municipal. E é isso que nós apelamos e vimos aqui apelar aos senhores vereadores. Dê uma olhada, dê uma consultada na folha. Eu vou falar especificamente pela educação, que é a que nós acompanhamos e conhecemos. Mas dê uma olhada na folha de pagamento dos trabalhadores em educação. Vocês vão ver que o número de contratados é absurdo. É absurdo. E nós precisamos que isso seja resolvido. E uma das formas de se resolver isso é através do concurso público. E por que nós estamos pedindo a fiscalização da Câmara Municipal? Porque é um dos órgãos que tem a maior facilidade para se fazer isso. Porque também tem outras medidas. O sindicato pode estar fazendo isso, podem ser encaminhadas denúncias ao Tribunal de Contas do município e até no Tribunal de Contas do Estado, para fazer uma verificação específica no município. Então, nós pedimos aos vereadores que dê uma olhada para saber se realmente há esse número excessivo de contratados no nosso município. Lutar por reajustes salariais é um direito justo e merecido. E é isso que nós estamos fazendo. E quando nós mostrarmos aqui, daqui a pouquinho, as nossas perdas salariais, é inacreditável, mas é a pura verdade. E quem alguém comentou aqui, foi o colega José Nando, quem é que não gosta de um aumento de salário? E eu vou falar pela educação, não é nem simplesmente gostar. Hoje é uma necessidade nossa. Nós, trabalhadores da educação, estamos sem reajuste salarial há mais de 5 anos. Nós pegamos aqui dados, está lá a lei que fundamenta cada reajuste dado ao salário mínimo. Por que salário mínimo? Porque o reajuste dado ao pessoal de apoio, quem faz parte do pessoal de apoio? Guarda, servente, merendeira, secretária, bibliotecária, auxiliar de secretaria e demais funcionários do pessoal de apoio, o salário deles é calculado com base no salário mínimo. O nosso salário de professor, coordenador e diretor, ele é com base no piso nacional, que é o mínimo do professor. Só para você ter uma ideia aqui, de 2007 a 2012, o salário mínimo teve um reajuste equivalente a 60,9%. O pessoal de apoio, em nenhum período desse, teve nenhum reajuste. Porque a tabela deles, como mostra próximo, a tabela deles foi criada em 2011. Só para exemplificar aqui aos senhores vereadores. Quando criou a tabela em 2011, lá em cima, a servente e a merendeira escolar, o salário base delas é o salário mínimo. Então, onde tem hoje 678, era 545. Quando a merendeira recebia 545, o vigilante recebia aquele valor ali, 657.
O reajuste que foi dado ao salário mínimo em 2012, que foi de 14,12%, não foi repassado ao vigilante. O reajuste que foi dado ao salário mínimo agora em 2013, que foi de 9%, também não foi repassado ao vigilante. Observe que o vigilante ficou com um salário inferior ao salário mínimo. Mas ele recebeu esse salário? Não, porque a lei não permite que se pague menos que o salário mínimo. Teve que equiparar ao salário mínimo. Então, a tabela está resolvendo? Resolve, ajuda muito. Porque existe a progressão horizontal, que é um reajuste que é dado a cada 2 anos. Porém, se o salário inicial não receber aquele reajuste devido, ou que seja igual, ou que seja equiparado, daqui uns dias todos os trabalhadores do pessoal de apoio vão estar também recebendo um salário mínimo. E nós colocamos exemplo ali da secretária escolar. Em 2011, o salário da secretária escolar era 870. Se tivesse recebendo os reajustes devidos, hoje ela estaria com o salário de 1.083. Mas, no entanto, ela não teve reajuste nenhum, conforme o reajuste que foi dado ao salário mínimo. Então, nós só queremos fazer uma demonstração da perca que o trabalhador em educação tem, sem que ele receba esses reajustes devidos e merecidos. Quanto aos professores, eu tenho uma notícia, infelizmente, muito triste, que nós recebemos essa notícia semana passada, porque eu ficava feliz quando eu participava, e Marcos, do Sindicato de Itaém, é testemunha disso, quando eu disse que nós éramos felizes porque nós não recebíamos inferior ao piso salarial nacional, que é o piso do professor, que é o salário do professor. O piso nacional do professor hoje é R$ 783,50. Isso é equivalente a 40 horas. E durante o ano de 2011 e 2012, nenhum professor do município de Medeiros Neto recebeu menos que o piso nacional. E, para nossa tristeza, não concursado. Mas, para nossa tristeza, e hoje eu já, diante de uma reunião, hoje, se me perguntarem se o município paga o piso nacional, eu vou ter que, lamentavelmente, dizer que não. Porque a informação as informações que foram passadas para a gente é: o professor concursado recebe como mínimo piso, mas o contratado não. E quando eu cheguei no departamento pessoal para pedir para consertar um salário do professor contratado que estava errado, achando eu que estava errado, aí eu fui informada que não, que o contratado ele não recebe o piso. Ele vai receber agora abaixo do piso. E aí o que acontece? Tem professor concursado, não é o meu caso, mas eu vou me pegar como exemplo. Eu sou concursada 20 horas. Se o meu salário for R$1.000 pelas 20 horas, se eu trabalhar mais 20 como contrato, eu vou receber 700 e pouco, desempenhando a mesma função que eu desempenho nas minhas 20 horas de efetivo. Então, a nossa luta, e a Lei 11.738 de 2008, ela é bem clara. Nenhum professor pode receber abaixo do piso nacional. E, infelizmente, este ano, no nosso município, o professor está recebendo abaixo do piso nacional. E nossas correções não são feitas. Só queremos fazer uma comparação. O professor que recebe hoje 20 horas, 783, se ele estivesse recebendo todos os reajustes devidos, ele estaria hoje no inicial com 1.346. Aquilo ali é um sonho. O professor de nível médio, o professor que é graduado, o professor que tem a graduação, hoje ele recebe no inicial R$ 1.022. Se as correções estivessem sendo feitas adequadamente, hoje ele estaria com R$ 1.682,74. O professor que é pós-graduado, hoje ele recebe na sua carreira inicial R$ 1.129,43. Se as correções estivessem sendo feitas, teria hoje R$ 2.036,28. 20 horas. E aí pergunta, professor não quer mais graduar, fazer uma pós-graduação, porque ele também não recebe incentivo nenhum por parte do executivo em relação a reajuste.
O reajuste do piso nacional, nós mostramos ali só para você ter uma ideia. Em 2009, começou a valer o piso nacional dos professores, que é de R$ 950. Em 2010, ele teve um reajuste de 7,86%, foi para 1.024. Os professores de Medeiros Neto não receberam nada, os professores de Medeiros Neto não receberam nada desse reajuste de 7,86%. Em 2011, o reajuste que foi dado ao piso foi de 15,8%. Nós não recebemos esse reajuste. Se os colegas bem lembram, nós recebemos, se não me engano, um valor de R$ 40 para todo mundo igual, independente de ser graduado ou não, foi um valor de R$ 40 que foi acrescentado ao salário. Não foi em índices, foi valor. Em 2012, para nossa alegria, o reajuste que foi dado ao piso foi de 22,22%. Nós recebemos nada. Infelizmente, nada. Tivemos em 2011 também uma progressão. Em 2012, parece que teve um reajustezinho obrigatório, se não me engano, de 2%. E agora, em 2013, o reajuste que foi dado ao piso, foi o segundo nesse período mais baixo, foi de 7,97%. Que o piso saiu de 1.451 e foi para 1.567. Lembre que esse valor do piso aí é para professor 40 horas, não é 20. Total dos reajustes nesses 5 anos, 53,85%. Nós colocamos ali embaixo que o reajuste do piso foi 53,85%. Nós já tínhamos acumulados, anterior a esse período, uma perca de 23%. Somando tudo, nossa perca, só para vocês terem uma ideia, a perca salarial do professor hoje em Medeiros Neto é 76,85%. E aí, não para a nossa alegria, mas para a nossa tristeza, no mês passado nós tivemos um reajuste. Adivinha de quanto? Infelizmente, nós tivemos um reajuste de exatos 2%. Para quem tem uma perca de 76%, é praticamente insignificante. E nós queremos, assim, o apoio e pedimos aos senhores vereadores uma moção de apoio neste sentido. Nos ajude. O professor, daqui uns dias, sem desmerecer salário mínimo, ou quem recebe salário mínimo, mas daqui uns dias, o professor, depois de sentar tantos anos no banco de uma faculdade, depois de tantos anos numa sala de aula, vai receber salário mínimo. Porque, do jeito que as percas estão indo, nosso salário vai acabar, não o mínimo, porque o mínimo vai ser o piso nacional. Hoje, professor nenhum quer aposentar por causa dessas percas. Quando ele chega hoje ele está recebendo o equivalente a um exemplo de R$ 1.500, R$ 1.200. Quando ele chega no INSS para fazer os cálculos, o salário dele de aposentado cai para R$ 700, R$ 800, R$ 900. Por que o professor não quer aposentar? Porque o salário ele vai passar necessidade somente com o salário de aposentadoria. E nós gostaríamos de apelar para os senhores vereadores que Medeiros Neto, infelizmente, viu, Marcos de Itaém, eu falei lá toda feliz que Medeiros Neto pagava o piso. Hoje não é mais realidade no nosso município. E o piso é lei. A Lei 11.238 de 2008 diz que nenhum município deve pagar menos que o piso. E foi aprovado no Supremo agora, o município que pagar abaixo do piso, ele vai ter que repor aos professores essa diferença. Só mostrando aqui agora a quantidade de recursos que entram no município, só Fundeb, que são os recursos que são utilizados para pagar a educação. Janeiro, fevereiro, março e abril. Isso é só Fundeb. Um total de, nesses 4 meses, R$ 3.932.283,05. E o município, por lei, ainda tem que entrar com uma contrapartida de mais 25%. Para educação. Então, assim, de uma certa forma, a gente fica assim, com uma interrogação. Por que a gente não tem reajuste? O que acontece que a gente não recebe esse reajuste? Por que a nossa perda salarial é tão grande?
Esses valores aqui, qualquer pessoa pode entrar no site do MEC e ter acesso a esses valores, porque é público, qualquer pessoa tem acesso. Essa luta não é só dos trabalhadores em educação. E nós contamos com o apoio dos senhores vereadores de lutar juntamente conosco para que recuperemos aí pelo menos parte dessas nossas perdas salariais. Martin Luther King diz o seguinte: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E nós não vamos nos silenciar enquanto nosso problema não for resolvido. Essa luta é de todos nós. Apesar da realidade, de todas as adversidades, de nossas limitações, nós ainda acreditamos que juntos poderemos transformar o mundo com educação humanizada. Porque, como seres humanos, porque somos seres humanos, e por isso acreditamos. Eu acredito que o professor de Medeiros Neto, o trabalhador em educação de Medeiros Neto, o guarda, a servente, a merendeira, seja ele qual função for, eu acredito que um dia ele será valorizado. Um dia ele terá o seu reconhecimento profissional da forma justa e merecida que ele tem. E nós contamos com a colaboração e com o apoio. É por isso que nós estamos aqui mostrando para os senhores vereadores a nossa realidade. Porque, às vezes, as pessoas não sabem o que nós passamos, como está o nosso salário. E o saudoso baiano Raul Seixas, ele diz o seguinte: eu aqui, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Nós não vamos esperar a morte chegar de braços cruzados e com a boca escancarada. Nós vamos à luta, nós convocamos a categoria a lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários, e nós dependemos e pedimos o apoio dos nossos nobres vereadores, que bem, com certeza, e bem, representa o povo de Medeiros Neto. Senhora presidente, interrompendo um pouco, para que eu não fique calado, né? Disse que é preocupante realmente essa colocação da senhora presidente com relação aos trabalhadores da educação. Que há de nós se não fossem os professores que nós passamos por ele para estar aqui hoje, né? O que eu fico assim pensando que são quantos anos a administração da PLB? 2 anos com direito a triênio, né? O senhor Antônio passou 3 anos, 6, que foi a reeleição. E nós nunca vimos preocupação nenhuma dele com relação a isso. Não, por isso mesmo que eu estou preocupado, realmente, porque a gente, às vezes, por não termos, assim, tanto acesso que a gente poderia ter, né? Tanto é que a senhora sabe que eu fui um dos que lutei e parabenizei com a sua vitória. Obrigada. Porque a gente não via a preocupação do presidente da PLD. Nunca veio aqui falar. Mas é fácil. Nós estamos aí diante do ex-secretário de administração, está aqui, né? Que ele pode explicar, porque, né, sem esses aumentos que realmente dói. Mas a gente sabe que não é só a educação. Nós também temos um problema nosso. Eu também sou funcionário federal. Eu tive um aumento de 1% no governo de Lula. 1%. 1%. De lá para cá, nem nada. Me lembro quando eu entrei na CEPLAC, o meu salário chegava a 22 salários mínimos. Repare bem a defasagem que está. Então, se realmente for acompanhar, né, o que está vendo aí, vocês vão igualar, todos vão igualar a servente, né, a todo mundo. E realmente é preocupante. Infelizmente, nós vereadores, nós não podemos fazer um projeto obrigando ao prefeito a aumentar. Porque nós não podemos fazer nada que leve despesa ao executivo. Mas eu tenho certeza
que seu Nilson é uma pessoa muito preocupada com isso. Inclusive, nós já começamos, eles estão abertos à conversa. Isso, exatamente, já é isso que eu ia... vamos conversar esta semana. É isso que eu ia nós propor. já temos uma assembleia, uma nova assembleia marcada para o próximo dia 28 de maio, porque nós queremos levar para a assembleia uma proposta do executivo. E nós estamos assim otimistas para que isso aconteça. Era essa a minha preocupação, que eu ia lhe fazer, justamente lhe dar essa ideia que seu Nilson, pela conversa que nós temos, é uma pessoa muito preocupada com relação ao trabalhador. A gente está vendo que eu sempre converso com ele e eu vejo a preocupação dele. Mas já vamos conversar, então, eles já marcaram. Seria bom, porque não adianta ficar daqui discutindo, batendo, sem conversar primeiro com o chefe. Né? Isso. Então, se precisar de nós estaremos lá à disposição de vocês. Agradecemos. Okay? E parabenizo mais uma vez a sua preocupação e mais uma vez na frente, né, da PLB, juntamente com esses professores. Eu só queria dar um exemplo. Jade, vai falar. O que eu queria dizer é o seguinte, que eu fiquei preocupada com a história do concurso público, porque existe aí um termo de ajuste de conduta que foi feito no governo passado, que eu não sei se a data é agosto ou se é outubro para o concurso público. Eu procurei o promotor, porque agora a gente não tem promotor na comarca, a gente tem um substituto. Ele me disse que não estava a par de nada, porque só vinha de toda quarta, mas que também o seu Djalma adoeceu, não tinha como ele ter acesso, mas prometeu que vai procurar esses papéis para ver o que pode fazer. Porque eu também acho que tem que haver o concurso, porque eu acho que é uma maneira de dar liberdade ao povo, e como também eu acho que os professores merecem um bom salário e toda a educação, porque é só assim a gente vai ter cultura, vai ter educação e esse povo vai se libertar, não vai ser mais animais de cabresto. Com certeza. Quando se fala em reajuste, eu queria só assim citar como exemplo. Me permita, os senhores vereadores, eu tenho certeza que vocês nos apoiarão nesse sentido, porque assim como vocês também, né, precisam de reajuste, e vocês tiveram reajuste esse ano, justo e merecido, né? Os vereadores tiveram reajuste de 43%, ótimo. O secretário, eu queria até, inclusive, depois ver se isso procede. A informação, não tenho essa informação oficial, provavelmente deve ter passado por aqui, mas nós fomos informados que os secretários municipais tiveram um reajuste de, se não me engano, 100%. O salário saiu de R$ 2.500 para R$ 5.000. Então, assim, por que nós também, educadores, não recebemos um reajuste? Justo e merecido. Assim como é justo e merecido do secretário, do vereador, nós também merecemos e precisamos desse reajuste. Né? Eu quero agradecer aqui a presidência da casa em nos conceder este espaço, agradecer aos trabalhadores em educação que estiveram presentes aqui e dizer que nós estamos ali na PLB à disposição dos senhores vereadores para quaisquer esclarecimentos a respeito das nossas reivindicações, tá? E continuaremos contando com o apoio e a colaboração de todos vocês. Muito obrigada a todos. Depois da fala concluída da presidente da PLB, a tribuna, a partir deste momento, está à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, em especial esses professores, esses guerreiros que lotam a casa, lutando pelos seus direitos merecidos. Está de parabéns a presidente da PLB em fazer esse pronunciamento e mostrar essa tabela que foi apresentada, que não teve o acompanhamento
merecido dos salários que os professores realmente merecem. Todos nós sabemos que a educação é fundamental em nossa vida. A luta, o empenho que os professores passam, as dificuldades para conseguir os seus espaços, em prol, em defesa na sala de aula, lutar com o aluno, fazer que o aluno aprenda. É muito complicado. Eu passei um pouco tempo na educação e sei a dificuldade. Sei também a dificuldade que os professores têm para conseguir seus cursos superiores, para se graduarem. E está de parabéns os professores, prestigiando a presidente do sindicato. Eu conheço a Eliane há um bom tempo. Vejo lá em Itupeva, o distrito, a preocupação que ela tem com os professores de Itupeva e com os professores do município e com todos os funcionários que ela corresponde. A preocupação e a vontade que ela tem em que os salários dos seus funcionários que ela representa seja valorizado. Se depender do colega, do nobre vereador, professores e Eliane, estarei junto com vocês. Eu não tinha um conhecimento técnico dessa forma, né? Estou aqui há 4 meses e posso dizer que humildemente também estou falho, porque não procurar esses detalhes na internet, que é fácil de descobrir, ou talvez ir na prefeitura, mas que a partir de agora vou empenhar mais. Isso está servindo de exemplo e de lição para nós vereadores, empenhar, mas também sabemos, como o colega vereador José Fernando disse, que nós não temos o poder de proporcionar a vocês essa sequência de salário. Mas, com certeza, eu acredito que todos os vereadores aqui, sabendo dessas dificuldades, sabendo dessa planilha que foi posta aí, dessa pauta, que não teve a sequência, a proporcionalidade de salário, com certeza os colegas vereadores podem fazer uma moção, né? E eu também acredito que o prefeito, pelas poucas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele vai resolver essa situação. Pode contar com o colega vereador, com o Jonatas aqui, que eu estarei junto para defender vocês. E de qualquer forma, em qualquer situação, para o Jonas eu quero que nós vamos fazer uma caminhada, fazer um manifesto, na legalidade estarei pronto a ajudar vocês. Um abraço a todos vocês, estão de parabéns. A tribuna continua aberta aos senhores vereadores. Polêmico, né? Já chega, já vê. Não poderia deixar, eu quero dar boa noite ao presidente, a todos os meus colegas, a vocês, pares e colegas que estão aqui, aos ouvintes da web, nesse momento nos ouvem. É inquietante, eu não poderia não deixar de estar nesse momento. Uns não para discutir, outros para falar para o meu colega que ele era vereador. Não tem, nós, enquanto vereadores, não temos condições de fazer projeto para aumentar gasto do governo, mas temos a função, princípio dessa casa, que é fiscalizar. Se ele não o fiscalizou, omissão compartilhada. Não é o momento de atribuir outros deveres ou qualquer um. Estar nessa casa me representa muito por vocês, muitos aqui que estão, votaram comigo, acreditaram, sou professor, não estou professor no exato momento, mas tive professor há mais de 28 anos. Aposentar não é, às vezes, em função do salário. Essa dúvida já foi tirada dentro dessa casa aqui pelo representante do INSS. Não aposentar, eu já tenho um tempo de aposentadoria, já tenho 30 anos, já poderia estar, Margarete também,
e vários outros aqui. Não estamos aposentados por uma questão de não de leis, não de reajustes municipais, mas em relação a leis federais, as quais nós não temos poder, enquanto lei organizador da lei municipal. Não quero aqui me gabar de uma forma ou de outra, mas meus pares me conhecem e sabem do conhecimento que eu tenho em relação à educação e da questão legislativa da educação. Alguns fatos aqui apresentados, eu fico assim feliz porque de forma de slides, mas não seria eu aqui momento de reapresentá-los. Isso fará a secretária. Mas é viável, a correção é por aí, é discutir com a categoria, é discutir com o órgão executivo a qual tem o poder de orçar, fazer isso. O que eu proponho a vocês, enquanto professores, e é a minha proposta dessa casa, já falei, eu faço parte sou relator da Comissão Permanente de Educação, a qual eu escolhi, porque faço parte dela. O que a gente está brigando e que vai fazer, hoje mesmo já discuti nessa casa, e comecei a ter com o Dirão um pouco, em relação a fazer um orçamento e um PPA participativo. É essa que é a intenção. De indicação, não sou muito vereador de indicar. Indica, faz quem quer. A proposta da gente é legislar e tentar fazer leis, não só para nomear outra coisa, mas tentarmos fazer propostas decentes com emendas que nós temos, fazer valer as suas reivindicações, as reivindicações dos bairros, em função do orçamento e do PPA. Isso sim, concretiza as nossas vontades, e não indicações, isso é função de prefeito. Eu não vou ficar indicando para tapar buraco, eu não vou ficar indicando para fazer coisas que já estão feitas. Mas vou sim, e vou brigar, e vou tentar lutar junto com os meus pares que aqui estão hoje, a essa questão, de lutar por um orçamento. Porque dentro de um PPA, se nós colocarmos, que vier para esta casa, a questão da comissão de educação, juntamente com a secretária, ou juntamente com vocês discutindo, dentro da diretriz, o que é? O PPA é o plano plurianual, quer dizer, é onde que vai organizar as finanças, onde que vai organizar, onde que nós vamos determinar onde vai ser gasto o dinheiro. Como vai ser gasto o dinheiro? Com que vai ser gasto o dinheiro? É isso que a gente tem que começar a fazer. Questão de ordem segundo aqui, momento, senhor vereador, com todo o respeito que o senhor falou, se com as indicações que nós levamos nessa casa para o executivo, a gente não tem aumentos, e sem essas indicações eu acho que vai ficar muito mais difícil, com respeito, dando muito respeito à vossa senhoria. Eu não sei, Dirão, porque quando tem indicação, e é compreensível de todos nós, o prefeito vai executar ou não, se quiser. O que a gente está propondo é uma função de gestar junto com o prefeito. Eu acho que ele não se nega a isso. Isso nós deixamos aqui um pouco claro na última audiência pública. É gestar o que eles propõem, a classe propõe aqui hoje, é gestar com o município. É ajudar a gerir o seu próprio dinheiro. É definir o seu dinheiro. O que eu estou propondo é que essa categoria é a categoria do galpão, a categoria administrativa, entendeu? Que não só também os meninos do administrativo, os salários também estão taxados. O pessoal do galpão é gestar junto com o órgão executivo. E para gestarmos junto com o órgão executivo, nós temos que planejar a administração. Planejar a administração é fazermos parte do PPA. LDO, na hora que chegar aqui, a Lei de Diretriz Orçamentária, qual é o orçamento? Onde que nós vamos direcionar esse orçamento do município? É para aumento dos professores? Quando é a data base de aumento dos professores? Quando é a data base de aumento de toda a categoria do galpão? Quando chegar o orçamento, nós já colocamos no PPA, já colocamos na LDO e colocamos no orçamento. Tem como fazer o quê? Aí nós temos que... Não tem como mais não executar. O dinheiro foi separado para poder fazer. Entendeu? Você tem um dinheiro do Fundeb. Você tem um dinheiro do Fundeb, que 60% é para pagamento de professores. 40%, porque você participou do plano de educação. Creio eu que você deve ter participado. Não é isso? Do plano de educação. Você mexe...
É a administração pública, Margarete. Ela se entende que ela tem que ser planejada e orçada. Nenhuma coisa é feita sem a que se aprova aqui. Entendeu? Nenhuma coisa é feita sem lei. Ele não pode pagar ou definir nenhum elemento novo sem lei. E essa lei é que vai definir como a database está. Vocês participando, fazer presente, vocês estão formando leis para se defender. Vocês estão elaborando leis. E a gente se defende com leis. Não é com boca, não é com papel. A gente tem que papel para provar isso que tem que fazer. Essa questão de um orçamento participativo, é isso que a gente está pretendendo. É isso que eu creio que a categoria quer. A categoria não quer badernar, a categoria nunca foi de fazer isso. A categoria foi de reivindicar e fazer parte de uma administração. E eu tenho certeza que Nils, conheço, vai estar abrindo esse espaço para que vocês possam dialogar, que vocês possam conversar. Essa reunião, Eliane, creio que ele vai abrir espaço, números, se identifiquem numa relação de dinheiro com números, com porcentagem. Eu não vou discutir os percentuais, os quais vocês colocam como reajuste ou não reajuste, entendeu? Deixa para as questões, mas o piso, entende-se para toda a categoria, que o piso nacional está acima dos professores graduados. Ele foi cumprido em todo o período da legislação anterior, da gestão anterior, em relação ao piso salarial. Questão de ordem aqui. Ao piso salarial nacional. Senhor presidente, eu peço licença ao senhor e aos professores. Fica aqui o meu agradecimento por ter lotado essa Câmara. Muito obrigado. Mas ainda hoje eu tenho aula e infelizmente eu preciso me ausentar, como já acabou o grande expediente. Eu peço Vossa Excelência, fica à vontade para se retirar. Obrigado. Eu creio que essa casa, eu estou à disposição de vocês para ajudar no que puder, entendeu? Fico feliz que vocês retornam a reivindicar e estendo essa reivindicação também para todos os funcionários do galpão, volto a reafirmar, os da administração, que aqui já estão representados toda a administração, tanto quanto professores, quanto os outros partes, que é serviços gerais, guardas, e que essas questões não interferem num diálogo junto com o Executivo. Muito obrigado a vocês todos e obrigado a vocês, ouvintes da web. Senhor presidente, colegas vereadores, quando eu me relatei ao colega Eliezer, pelo fato dele ser o secretário de administração que realmente estava representando o prefeito. Imagine que o senhor Antônio passou 6 anos. E ele queria mais 3. Fizeram horrores para derrubar, como derrubaram a primeira eleição. Eu lembro disso. Conversava muito com a Eliane. Mas não conseguiram. Então, a preocupação da gente fiscaliza, sim. Já pensou se eu fosse fiscalizar mesmo da maneira que eu gosto? Lembro-me quando eu queria fazer a denúncia do presidente primeiro que esteve aqui. Ele foi o primeiro, não faça isso. Deixa que nós vamos consertar. Infelizmente ele se retirou. Ele me pediu, não faça isso não, é do grupo. Mas eu não aceito. Tanto é que eu denunciei todos os dois.
Um perdeu a presidência, o outro teve a sua rejeição de registro de candidatura. Onde eu estive no tribunal, senhor presidente, por causa, eu vou até lhe parabenizar. Esses ar-condicionados aqui na época do outro presidente, se gastou 13.800 conto para limpar. Então eu fiscalizo. Eu fiscalizo. E o senhor gastou em torno de 4 mil e pouco. Olhe bem a diferença. Então, são coisas que às vezes a gente tenta não declarar, mas quem bem podia conversar diretamente com os professores, com o prefeito, era o secretário de administração, que era ele o gestor. Então, eu nunca tive medo de fiscalizar e denunciar, como sempre fiz, como eu sempre denunciei e denunciei Beto na época, e hoje nós ficamos aliados. Nunca escondi isso. Que quando nós aliamos, eu falei assim, eu quero trabalhar com seriedade, Beto. Com seriedade. Então, hoje eu vejo e enxergo no seu Nilson uma pessoa que realmente quer ver esse trabalho. É por isso que eu falei, Eliane, procure, porque ele deve ter essa conversa, que ele quer sempre trabalhar com os funcionários. Então, nunca deixei de fiscalizar, assim como falou o colega, que a obrigação nossa é fiscalizar, e é sim fiscalizar. Fiscaliza e mostra. Quando nós começamos a fiscalizar, eu chamei todos os 2 presidentes que por aqui passaram, como você também, ele tinha quando você assumiu, eu chamei, trabalhe corretamente. Já conversei com o senhor, presidente, sobre isso, e eu sei que o senhor vai fazer um bom trabalho. Trabalhe seriamente para poder ser respeitado e respeitar a cada um que votou no senhor. E o povo merece respeito. E muitos não foram respeitados. Então, não se preocupe, que eu nunca vou ter medo de vir aqui a essa tribuna para fazer denúncia ou mostrar quem é o errado e quem é o certo. Quando você estiver certo, você pode ter certeza que eu vou elogiar. Parabéns a vocês, professores e senhora presidente. Tenho dito. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores professores. O que eu quero dizer é o seguinte, eu fiquei assim estarrecida com todos esses números, porque na verdade eu não tinha conhecimento. Porque o conhecimento que a gente tem é o seguinte, os professores ganham bem. É verdade. Falam aqui que quem não ganha bem, que quem não tem reajuste é o gari, é o pessoal da administração. Então a gente nunca tem noção. Eu vou todos os meses a Itamaraju fiscalizar. Eu vejo os valores, mas eu não sei da defasagem que tem. Porque se continuar do jeito que vocês estão, vai ser igual o INSS. Todo mundo vai voltar ao salário mínimo. E o que eu digo a vocês é o seguinte, vá à luta. Procure o prefeito, converse com o prefeito, mas vocês sabem do direito de vocês. Vocês têm maneira de conseguir o que vocês querem, porque a educação é primordial no país, é primordial em uma cidade. Eu agradeço vocês pelo estudo que deram a meus filhos, que hoje eu tenho uma fonoaudióloga que estudou em Medeiros Neto, eu tenho uma filha que fez direito, que estudou em Medeiros Neto, então eu só tenho que agradecer a vocês. E vocês, é tudo para uma cidade, a educação é tudo. Nós precisamos libertar Medeiros Neto, e é através da educação que nós vamos libertar. Porque um povo culto, um povo educado, vai deixar de ser um povo amarrado. Vai ser um povo, vai votar em quem quiser, não vai ter medo, não vai ser oprimido, não vai ficar atrás de contrato de trabalho, não vai ficar atrás de ficar mendigando um emprego na prefeitura. Ele é um concursado, ele tem liberdade, ele vota em quem ele quiser. Então, eu digo a vocês, você pode contar com essa vereadora, pode ter certeza que eu não sou omissa, pode ter certeza que eu já procurei o Ministério Público, mas o Ministério Público me disse isso, que ele tem que se inteirar se existe esse termo de ajuste de conduta. Eu tenho certeza que tem, porque foi feito com o doutor Rafael.
um novinho que teve aí, ele que fez esse termo de ajuste de conduta. Agora, se não me engano, eu não sei se é agosto ou outubro. Então, esse concurso tem que ser feito e também tem que se honrar o dinheiro que esse povo pagou. Foi um assalto à mão armada. Ou devolve esse dinheiro, ou então que se devolva mediante o concurso. Porque eu acho assim, que se foi feito o concurso, se foi aberto o concurso, esse concurso tinha que ter realizado com a empresa de credibilidade. Dizem que a empresa é de credibilidade, mas como é que essa empresa faz uma inscrição e põe dinheiro no bolso? Diz que os caras botavam no bolso. Uma empresa de credibilidade, você faz a inscrição, é diretamente no banco, tem uma conta. Então por que agora não consegue devolver esse dinheiro para esse povo? Tem que devolver, porque isso foi um assalto, e Medeiros Neto nunca se viu uma coisa dessa. Então nós temos que mudar. E você pode contar com essa vereadora, porque vocês merecem um reajuste digno, assim como todos os outros funcionários. Podem contar comigo, e se precisar ir ao promotor de justiça, eu estou aqui. Às ordens. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionário da área de educação, meu boa noite. Então, hoje nessa casa foram votadas várias indicações, né, que os vereadores hoje colocaram aí. Então todos os vereadores veem a necessidade do povo de Medeiros Neto. Gostaria de parabenizar o vereador José Hernando pelo seu projeto, homenageando duas pessoas ilustres de Medeiros Neto. Você está de parabéns, porque o que a gente se vê aqui são nomes da mesma família. Então, eu acho que chegou a hora de a gente homenagear pessoas que trabalharam por esse município. Eu gostaria de parabenizar também a presidente da PLB e toda a classe de educação, por isso vocês estão juntos, lutando por seus direitos. Então, eu também sou professora, a gente vê aí o descaso que Medeiros Neto tem. E a gente vê na região falando que Medeiros é o lugar que paga melhor a educação. E nós que somos da classe de professor, a gente vê isso que não acontece. Eu também fico triste quando eu vejo na minha cidade, tem vários professores contratados que está esse contrato há mais de 8 anos. Então, esse professor passa 4, 5 anos estudando, fazendo, né, se preparando para ter uma boa qualificação e recebe um salário mínimo. Então, é um descaso muito grande, não só porque eles são contratados, mas eles são funcionários, eles são professores que dedicaram a sua vida, sair das suas casas para estudar, para dar o melhor para o nosso filho, e não está tendo esse conhecimento. Gostaria de falar para vocês que eu estou aqui à disposição e pedir ao nosso presidente que a gente fizesse pelo menos uma moção, reivindicando junto à Câmara, fizesse uma moção para a secretária de Saúde, para o secretário de Administração, pedindo que eles vissem, de Educação, pedindo que eles vejam com carinho, né, o salário de vocês. Eu gostaria de deixar um abraço bem forte, meu muito obrigado. Convoco o vice-presidente dessa casa para assumir meu assento enquanto eu faço uso da palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, público que nesse instante nos acompanha
via rádio e TV Câmara. Quero aqui, de antemão, parabenizar a todos os profissionais na área de educação aqui presentes, parabenizar a presidente da APLB, LN, e dizer à categoria: saibam valorizar o presidente, a presidente que vocês há poucos dias a elegeu. Porque qualquer instituição, a postura, a responsabilidade do carro-chefe, que é o presidente, é de fundamental importância. É preciso que tenha alguém que definitivamente assuma. Porque chegar no local desejado é muito fácil. O problema é depois que está lá, olhar para trás, vocês não conseguiram chegar, ficam aí. Isso é muito fácil. Olha, desde o início do meu primeiro mandato, tramita nesta casa um entrave, nestas tribunas aqui, por várias vezes, deste vereador preocupado com a defasagem do salário do funcionário público deste município. Tem o site da Câmara Municipal, lá está o documentário publicado nesta casa de cada um edil que por aqui passou, onde vocês vão clicar e ver a batalha de cada um por onde passou, em termos de que foi a luta e a briga. É de uma preocupação muito grande dos políticos, aqueles que têm realmente preocupação. Eu, particularmente, me preocupo muito. Como será o futuro de uma professora dos cabelos brancos, com seus 30 e tantos anos de trabalho dedicado, na hora de se aposentar, será que vai ter condições, pelo menos, de comprar o remédio? Uma pessoa que dedicou a vida inteira pelo município. E nós, políticos, sabemos, não sou eu que digo isso, são os índices que apontam que só seremos uma nação desenvolvida o dia que formos saudáveis e educados. As características são notórias e comprovadas nos países subdesenvolvidos e desenvolvidos de primeiro mundo. É realmente preocupante. Colocou muito bem aqui o companheiro José Nando quando diz que, infelizmente, não pode partir desta casa um projeto de lei aprovando, gerando despesa para o gestor, o executivo. Mas, como disse também a presidente da PLB, muito em breve a categoria vai estar sentada com o prefeito, irá discutir a maneira de Nilson Costa trabalhar. Tem me surpreendido a maneira dele conduzir o processo nesses poucos dias, poucos meses de governo. Tem demonstrado a preocupação dele com a categoria trabalhadora. Talvez, para o prestador de serviço deste município, talvez será uma da gestão que todos serão mais valorizados.
eu já tive bastante conversa com ele, e essa é a grande intenção de Nilson. A gente vê o norteamento político dele é totalmente ao invés de outros antepassados que, com uma guludice voraz, deixa o povo, de um modo em geral, sempre na miséria. Esses funcionários, no mês de dezembro, foi saqueado das contas. Ou eu estou mentindo? A saúde, o funcionário público da saúde desse município não recebeu um centavo em dezembro. Foram saqueados. O que eu não vejo no governo de Nilson? Vejo um norteamento, pode até me decepcionar lá na frente, mas momentaneamente, a preocupação que ele tem a cada dia, a gente sente que é de valorizar o trabalhador deste município. É de cunho desta casa, é de obrigação desta casa. A hora que vocês sentarem com o prefeito, chegarem a um denominador comum, que vier de lá para cá, receberá o aval desta casa, tenho certeza, por unanimidade. O funcionário, ele tem que ser valorizado. Digo isso a vocês e digo com o peito aberto, porque isso tem sido uma briga minha aqui, volto a dizer. Hoje, eu assumo a responsabilidade da diretoria desta casa e cai sobre os meus ombros. Assim como o município tem seu quadro de funcionários, essa casa também tem. Do qual já botei a mão no plano de carga e salário desses funcionários, estou vendo que está defasado. Mas de antemão já falei, volto a dizer em público e gravado. Ao final desta gestão minha, deixarei o plano de cargo de salário desses funcionários em dias. Isso se faz quem tem responsabilidade. Essa casa, eu quero de antemão agradecer a população desse município. Passei 4 anos passado nesta casa aqui, tinha sessão que só estava o rapaz aí da filmagem. Quando tinha muita gente, tinha Zezinho, irmão da vice-prefeita, sentado aí, coitado. Numa total descredibilidade pelo público. Assumi, juntamente com os meus companheiros, os trabalhos desta casa em 1º de janeiro. Graças a meu bom Deus, tem dia que não tem lugar para o pessoal sentar. Isto é sinônimo de que o povo está sentindo firmeza, está trazendo de volta, dando um voto de confiança ao legislativo desta casa. Para que nós possamos desencadear cada dia projetos que venham realmente resolver e atender a ansiedade do povo. Quero mais uma vez deixar claro a vocês, tenham certeza de uma coisa, vocês vão ter sempre o apoio dessa casa em qualquer circunstância, porque esse é o papel do político, o político de responsabilidade. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas. Quero desejar o meu boa noite especial aos professores e ao pessoal de apoio que se encontra aqui nesta casa. Eu gostaria de dizer a vocês que não abro mão de me juntar a vocês nessa luta, porque conheço muito bem
já tinha esses dados e ainda hoje à tarde discutia com uma pessoa que trabalha no apoio, na educação, que questionava com ela a respeito da presidente Eliene, porque é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, se tinha o mesmo perfil do antigo presidente ou se ela realmente estava disposta a lutar pelo direito dos servidores da educação. Então, fico feliz em ver aqui o elogio dos colegas que já conhecem e tive da pessoa com quem eu conversei, né, a firmeza de que ela estava realmente compromissada com essa luta. Nós, como disse já alguns colegas, não podemos, talvez, tenho certeza absoluta, que nós não podemos realmente obrigar o prefeito a fazer isso, mas podemos fazer moção, reivindicar, indicar, como fez o vereador Diran. E, como disse, estamos trabalhando para que possamos participar do orçamento desse município, para que nele possamos realmente poder resolver essas questões, porque tem parte que é de obrigação do município e que muitas vezes não se cumpre. Então vamos juntar todas essas forças para podermos resolver o problema do reajuste, não só dos professores, mas também do pessoal de apoio da educação. Muito obrigado a todos e conte comigo nessa luta. Depois de todos os senhores vereadores fazerem uso da tribuna, antes disso eu gostaria de solicitar da secretaria desta casa que a ata da audiência pública que fizemos aqui nesta casa para tratar, cobrar dos órgãos competentes mais segurança pública para o nosso município, já se encontra pronta, colhida todas as assinaturas, e peço que a secretaria desta casa amanhã designa cópia desta ata ao gabinete do senhor governador do estado da Bahia, para o comando geral da Polícia Militar e o gabinete do secretário de Segurança Pública da Bahia. Depois dos senhores vereadores terem feito o uso da palavra, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer ao público que constantemente nos acompanha via rádio e TV Câmara, e é de fundamental importância, volto a dizer, sempre a presença de vocês nas sessões desta casa para acompanharem de perto o que realmente faz o legislador que você credenciou para te representar nesta casa. Quero mais uma vez agradecer a todos e dou a sessão como encerrada. Muito obrigado.